No primeiro capítulo de Didática Magna, intitulado O Homem é mais alta, a mais absoluta e a mais excelente das criaturas, Comênios traz a ideia de que o homem precisa conhecer a Deus, que é fonte de eternidade, sabedoria e beatitude, e que, conhecendo a Deus, ele conheceria a si mesmo, sendo sua imagem e criatura. Nos versículos citados por Comênios, deixa explícito a importância do homem para Deus, sendo aquele que preparou para o homem o céu, a terra, os animais e a eternidade a ser compartilhada com ele. Também deixou para o homem a missão de colocar a verdade no coração daqueles que estão sendo formados, sendo um representante de Deus em meio às suas obras. Bom, no capítulo estudado temos uma resposta de Sêneca dada a uma lamentação feita por Aristóteles e Hipócrates devido à vida ser breve, onde ele disse que a vida pode durar 30, 60, 90 anos, mas será breve ou longa dependendo de como aproveitamos ela, ou seja, o tempo que nos é dado de vida é longo o suficiente para que sejam cumpridos os propósitos planejados e que cabe apenas a nós mesmos sabermos fazer bom uso deste tempo que temos de vida, sendo de total responsabilidade de cada um se foi desperdiçado, utilizado com coisas inúteis ou mal utilizado o tempo de vida. Em seguida, no capítulo seguinte estudado, temos uma relação estabelecida entre este tempo e o modo como ele é usado. Ele é a escola, professores e alunos, como é feito o processo de aprendizagem dos alunos e os meios de ensino dos professores a partir do tempo que lhes são dados, para que coloquem tudo em prática e seja feito bom uso do tempo, não deixando enfatizar erros que muitos professores cometem em seus ensinamentos. Olá, me chamo Rayana, sou aluna do curso de Química e em relação ao livro Didática Magna de Comênios, fiquei responsável pelas páginas e pelo capítulo que fala sobre a questão das línguas, sobre a questão da linguagem, se é importante aprendermos todas as línguas, quais são mais necessárias e quais não. Por exemplo, no livro cita que a nossa língua natal, a nossa língua do nosso país, da nossa região, é necessário aprendermos desde a infância, quando ainda somos bem pequenininhos, e isso evoluindo com o tempo. Por exemplo, quando somos mais novos, aprendemos uma linguagem de uma forma, e a partir do momento do desenvolvimento, essa linguagem vai se aperfeiçoando. E em relação a outros tipos de linguagens, como linguagens de outros países, é necessário sim aprendermos, porém não com aquela intensidade que aprendemos nossa língua natal. No capítulo 2, Comênios inicia com a seguinte frase: o fim último do homem está fora desta vida. Ele afirma que tudo o que se faz não tem um fim. O homem nasce, cresce e tende a evoluir, mas nunca encontra um fim nesta vida. Sempre há algo a fazer, a buscar. Nem mesmo a morte é o fim, mas a passagem para outro lugar. Ele diz que existem 3 espécies de vida. A primeira, que é no útero materno, é uma preparação para a segunda, que se dá na Terra. E esta, por sua vez, é uma preparação da alma racional para a terceira, que é a vida eterna. Já no capítulo 3, ele inicia com a frase: esta vida é senão a preparação para a vida eterna. E diz que o mundo visível foi criado para que o homem pudesse se reproduzir, admirar a potência de Deus e amá-lo. Ou seja, trata-se de uma escola para a vida eterna. No capítulo 3, Comênios fala que esta vida é uma preparação para a vida eterna. Deus criou o homem e a mulher e o mundo para a multiplicação, a alimentação e educação, e todos os atos serão levados em consideração. No capítulo 4, Comênios vai falar que o homem precisa ser uma criatura racional, que é aquela que conhece, observa e dá nome às coisas. Uma criatura senhora das outras criaturas, em que ela vai adorar apenas a Deus e não vai se sujeitar nem a outras criaturas, nem ao próprio corpo. E também precisa ser a criatura imagem e delícia do seu Criador, que ela vai ter 3 atributos, que são instrução, virtude e piedade. A instrução é o conhecimento das coisas, da língua e da arte. A virtude é a honestidade de costumes. E a piedade
é a ligação da alma humana com Deus. E por fim, Comênios vai dizer que cada coisa tem sua função. Não importa se essa coisa está cheia de belezas ou adereços, se no final ela não estiver exercendo a função para a qual foi designada. Comênios e o método para ensinar as artes. Ele afirmava que eram 3 requisitos da arte: o modelo que será observado para reproduzir, a matéria na qual será impressa o modelo e os instrumentos que auxiliarão na execução do trabalho. Comênios também cita as 11 cânones, das quais 6 eram acerca da utilização, 3 acerca da direção e 2 acerca dos exercícios. Nas cânones, Comênios levantava alguns pontos, como aprender fazendo, pois ele defendia que a prática se tornava mais importante do que a teoria, que o caminho da aprendizagem tem que ser gradual para que o progresso seja sólido. Destacava que a correção dos erros deveriam ser por meio de exemplos e não de regras, e que os exercícios deveriam ser continuados até que se criasse o hábito da arte. Efetivamente, só a prática faz os artistas. Comênios. Resumo dos capítulos 6, 7 e 8 da Didática Magna de Comênios. Comênios disse que, apesar da capacidade de aprender ser inerente ao homem, o saber só é adquirido através de uma educação virtuosa que o prepare para a vida nos mandamentos de Deus. Disse que essa educação deve ser natural e gradativa na sua complexidade. E o mais importante, que deve ser para todos, independente da classe ou posição social. Que ela deve se iniciar na infância, idade em que se aprende com mais facilidade, para que na fase adulta a alma não seja perdida e a mente corrompida. E que a educação dos filhos é de responsabilidade dos pais, e com a participação de mestres, professores, capacitados em locais específicos e de forma coletiva. Comênios disse que a educação dos jovens não é apenas um direito, mas uma necessidade da sociedade. Para Comênios, todos deveriam ir à escola, pois todos são feitos à imagem de Deus, homens e mulheres. Para ele, aquelas pessoas que possuíssem algum tipo de deficiência deveriam ser ajudadas para que pudessem ter uma educação igualitária. Para ele, a educação aproximava de Deus e a afastava do pecado. Segundo Comênios, não era necessário que soubessem todas as ciências, mas que conhecessem os principais fundamentos, e também cultivassem inteligências com as ciências e com as artes, aperfeiçoassem as línguas e formassem costumes honestos. Dessa forma que eles aprendessem todas as coisas, eles poderiam ser sinceros com Deus. E para ele, era muito importante que o homem pudesse refletir sobre sua essência e o porquê de estar no mundo. Capítulo 10. Nas escolas, a educação ela deve ser universal. Deve-se ensinar tudo para todos. Mas não é necessária essa cobrança de aprender tudo, mas que saibam o básico, saibam o fundamental de cada ciência. E que não separe os aprendizados, né? Para que no futuro forme-se um homem com boas ações, um homem prudente, um homem sábio. E esses princípios devem ser norteados para a escola, para a juventude, né? Para beneficiar a juventude. A educação ela é a base, né, da vida. E a partir da infância, a partir de pequeno, a criança já começa a aprender. E no decorrer, o ser humano ele vai aprendendo aquilo que é da sua cultura, o que está ao seu redor, o que vai ser útil para ele. Mas ele aprende muitas coisas e lá na frente, algumas coisas vão ser úteis e outras coisas deixam de ser úteis. Capítulos 13 e 14 do livro Didática Magna de Comênios, ele afirma que é necessário ordem para mudar os fundamentos da escola. Ele cita a observação da natureza, a capacidade inata do homem em observá-la e imitá-la, adaptando seus conhecimentos. Ele cita o relógio como exemplo e afirma que a escola poderia assemelhar-se ao funcionamento do relógio por sua harmonia, né, e complexidade. Ele afirma também que há 5 obstáculos que o homem tem
para atingir o ápice do conhecimento, dentre eles a mortalidade, o conhecimento limitado, a superficialidade do aprender, o tempo, né, com que leva-se para aprender, mas respeitando tudo isso, aprendendo a harmonizar esse conhecimento, a encaixar esses conhecimentos, é possível torná-lo conhecimento estável e seguro de forma concreta. O capítulo 15 do livro do Comênios trata de fundamentos para prolongar a vida. É um capítulo que nos mostra de como é e como devemos prolongar a nossa vida. Além de mostrar que não necessariamente precisamos ter uma vida longa para fazermos valer a pena. Então este capítulo aborda aí coisas importantíssimas de como prolongarmos a vida, de como fazermos a vida valer a pena. Este capítulo cita o corpo como habitação e órgão da alma. Ele cita também o Lúcio Sêneca, dizendo que se soubermos fazer o bom uso da vida, ela é suficientemente longa. Então, ele nos deixa 2 recados com este capítulo. Defender o corpo de doenças para a morte e realizar tudo que desejamos com sensatez, a modo de que façamos a vida valer a pena. Hoje nós vamos falar sobre o 15º capítulo, né, da Didática Magna de Comênios, onde ele propõe uma reforma nas escolas, né? E ele diz que essa reforma só vai acontecer, de fato, se forem excluídos os livros pagãos dessa escola. E aí ele elenca 9 motivos para embasar esse seu pensamento, né? Um deles é que, por ser cristão, teria que se ocupar das coisas de Deus. E o pagão não, ele vai se ocupar com as coisas que é do mundo. Então não conseguiriam, não era interessante se misturar com o pagão, porque eles iriam cuidar das coisas mundanas, não das coisas de Deus. E a escola perfeita é aquela escola criada por Deus, que Deus é a luz, e a luz traz sabedoria. E a sabedoria verdadeira, né? Aquela sabedoria que é superior. E fora disso, haveria uma punição, que a punição poderia ser, por exemplo, alguma doença, como a loucura. Então, a escola perfeita é aquela escola que trata das coisas divinas, que trata das leis de Deus e não das coisas mundanas. No capítulo 17, o autor diz que deve existir a facilidade no ato de ensinar. No entanto, há alguns fundamentos para que isso ocorra. Digamos que para a existência dessa facilidade, o aluno deve começar a aprender cedo para uma maior fixação. É necessário que ocorra um simples embasamento da temática abordada, de modo que, gradualmente, o conteúdo vai se aprofundando. O aprendizado deve ser algo útil, não árduo e sem sobrecarga. Assim, o ato de aprender torna-se mais suave e agradável. E no capítulo 18, inicia-se uma problemática. O fato de que são poucos os alunos que saem da escola com uma boa base de instrução. Como solução, há alguns fundamentos que condicionam o ensino sólido. De início, estudar apenas o que será útil, e baseando-se nesse fundamento, aplicando-o de forma prática no cotidiano. O que for necessário separar, que seja, mas também deve se conciliar com as outras áreas de ensino. Por fim, para que seja efetivo, o ensino deve ser gradual ao conteúdo e ao raciocínio lógico do aluno, sendo fixado por meio de exercícios contínuos. Capítulo 18. Poucos saem da escola com conhecimento. Isso porque a escola se descuida e os alunos passam por cima das matérias. Como solução, seria introduzir de novo na escola da natureza, tratando o que é útil para o presente e para o futuro. A escola ela deve formar o homem por completo, com ciências, artes, moral e piedade. Os professores eles precisam se esforçar para que os alunos aprendam com gosto. Despertar o amor com argumentação. Imprimir nas inteligências a ideia geral da matéria é estudar. Instruir a juventude é permitir a compreensão das coisas. Atingir meta pelo caminho direto, instruindo com fundamentos. Os homens eles devem ser ensinados e não buscar ciências nos livros. Para instruir, é importante fazer tudo distintamente, para que tanto quem ensina e quem aprende possam entender. Me chamo Márcia Lima, sou do curso de Pedagogia, fiquei responsável pelo capítulo 19, que tem como tema os fundamentos para ensinar com vantajosa rapidez. Durante todo esse capítulo, o Comênio vai elencar 8 causas dos atrasos escolares.
O primeiro para ele era a necessidade de ter metas fixas para serem alcançadas, porque segundo ele, né, não existiam essas metas. O segundo seria as vias traçadas para chegar a essas metas, ou seja, os objetivos, né, a forma de como chegar. O terceiro problema para Comênios é a falta de interdisciplinaridade, porque segundo eles as disciplinas eram ensinadas sem entender as suas relações mútuas. O quarto problema elencado por Comênios é o ensino ser fragmentado. O quinto eram os métodos múltiplos, ou seja, o excesso. Não tem um padrão de como ensinar, né? A forma de ensinar, uma metodologia a ser ensinada. O sexto problema elencado por Comênio era a falta de um processo de instruir ao mesmo tempo todos os alunos da mesma classe. O sétimo problema eram muitos professores ao mesmo tempo, porque segundo ele, o mesmo professor poderia ensinar a vários alunos. E, por último, ele coloca o excesso de livros, que levava à distração. E para Comênios, a solução de todos esses problemas que levavam ao atraso na educação era observar a natureza, especialmente o sol. Então, o capítulo 19 da Didática Magna de Comênios, o que ele basicamente fala naquele capítulo é sobre a dificuldade que os alunos tinham para aprender, né? Porque existiam métodos múltiplos, ele defendia a ideia de um só professor, né, para as disciplinas. Ele fala que artes e ciências eram ensinadas por fragmentos. Então, era mais essa questão da dificuldade que os alunos tinham em aprender os conteúdos. E no capítulo 20, ele fala da questão do ensinar, mostrando, né, por exemplo, se for ensinar ciências, mostrar um esqueleto, por imagens também, no caso, os métodos que ele utilizava para ensinar, as metodologias, imagens, vídeos, apresentações, os recursos utilizados na aula. E é isso. No capítulo 22, Comênios aborda o método para ensinar as línguas. Aprende-se as línguas não como parte da sabedoria, mas como instrumento para obter o conhecimento e para a comunicação. O objetivo deve ser aprender o suficiente para compreender os livros, exceto as línguas materna e latina, que devem ser conhecidas com rigor. Para Comênios, as línguas devem ser aprendidas separadamente e por estágios. Caso contrário, o processo torna-se desarticulado. Todas as línguas podem ser aprendidas a partir de um único método: praticar intensamente, estudar as regras e exercitar aplicado a temas do seu saber. No capítulo 23, Comênios informa que o essencial começaria agora, com a moral e a piedade. Ele apresenta 16 cânones da arte de formar costumes, que ratificam a importância da introdução da moral e da piedade em nossos espíritos. As virtudes devem ser implantadas desde a juventude, sem nenhuma exceção. Devem ser ensinadas a prudência, justiça, fortaleza e temperança. Para Comênios, teologia e pedagogia dependem uma da outra, pois a educação deve conduzir verdadeiramente o homem ao conhecimento de Deus. Por sua formação cristã religiosa, Comênios defendia uma escola maternal em todas as casas. Escola essa que garantiria a educação e formação a crianças de 0 a 6 anos, ensinando de forma simples e elementar todas as coisas. Comênios, com essa escola maternal, ele também abre um leque para as crianças aprenderem os conhecimentos básicos que depois seriam desenvolvidos durante as etapas de habilidades desenvolvidas durante a vida. No capítulo 24, Comênios vai descrever um método para incutir a piedade. Nisso, ele estabelece 21 cânones, já que ele acredita que pelo conhecimento é que se chega a Deus, e para isso será necessário uma preparação para a vida eterna,
uma educação pautada nas Sagradas Escrituras e alerta para que seja incutida a piedade nas pessoas desde a primeira infância. Assim, as crianças devem aprender a prática das duas ações, fé, caridade e esperança. No 25, Comênios vai descrever sobre a utilização dos livros pagãos nas escolas e aponta causas por que os livros pagãos devem ser excluídos, já que, como somos formados como cidadãos para os céus, deve-se haver precaução com os autores pagãos, que eles são considerados influências perigosas para o ensino cristão das crianças. E, se esses livros pagãos forem utilizados, ele vai descrever ainda no capítulo 25 sobre os cuidados de se trabalhar, usar toda a cautela possível, a fim de que as crianças entendam que Deus proibiu ao seu povo a cultura pagã. No sexto fundamento, Comênios fala sobre primeiro as coisas gerais. Ele diz que a natureza começa todas as suas obras pelas coisas gerais e acaba pelas mais particulares. O ensino das ciências é mal feito quando é fragmentário e não começa por um esboço geral de todo o programa, sendo o ideal que no início de sua formação as crianças tenham uma instrução universal, pois mesmo que pareça não ter nada de mais novo, ela irá desenvolver as ramificações daquela instrução universal do início. Tudo tem que ser gradualmente, nada por saltos. Como alguém que edifica uma casa não começa pelo telhado, nem pelas paredes, e sim pelo alicerce. Não se pode chegar a qualquer resultado válido se os professores não distribuem as matérias, sempre de forma gradual e dentro dos limites fixados, pois se assim não fizerem, facilmente algo irá ficar para trás. Facilmente nasce a confusão e a desordem. O correto é distribuir cuidadosamente a totalidade dos estudos em classes, de modo que os primeiros abram e iluminem o caminho aos próximos, sem deixar nada para trás e nada seja invertido na sua ordem. Em Didática Magna, Comênios defendia que o sistema educacional instituísse 3 escolas. A primeira, a escola materna, teria como objetivo dar às crianças uma introdução dos conteúdos úteis da vida, sendo estudados numerosos rudimentos do conhecimento humano. Para o autor, as crianças eram como troncos de árvores em que se despontarão os ramos, ou seja, nesta escola, os indivíduos ganhariam o primeiro molde para a vida. Por sua vez, na Escola de Língua Nacional, Comênios discute sobre o equívoco que é enviar apenas uma parte dos alunos para esta escola e a outra, a escola latina. Assim, os acessos às escolas eram altamente excludentes. Defendia, em contrapartida, que todos devem ser educados em todas as faculdades humanas e que aprender a língua nacional antes do latim era mais vantajoso. Já na escola latina, argumentava a importância de se aprender 4 línguas e ter conhecimentos para ser possível os alunos seguirem carreira em diversas profissões, como gramáticos, matemáticos ou naturalistas. Então, propôs que o conhecimento fosse dividido em gramática, física, matemática, ética, dialética e retórica, nessa ordem. Uma das justificativas para isso era que era mais sensato aprender o conteúdo antes das formas. E na sequência sobre os fundamentos da didática, Comênios nos apresenta que, ao observar a natureza das coisas, de modo semelhante se deve operar a formação educacional. Ela deve ser iniciada cedo, deve contar com um professor para uma mesma matéria, e, além disso, deve privilegiar os costumes em detrimento da natureza do espírito juvenil, espírito este que é tão desprendido. A matéria que constitui a formação demanda por uma forma, e essa forma deve estar baseada em um método facilitador de aprendizagem. Entretanto, é preciso que também haja o estímulo ao desejo de saber e aprender, das coisas simples até as mais complexas, seja da parte dos pais, dos professores, da bela escola, dos métodos, das coisas, bem como da sociedade. Olá, meu nome é Yarla e eu vou falar das páginas 210 a 216. Bom, a natureza, ela prepara a matéria antes de dar-lhe uma forma, antes de fazer a sua criação. Por exemplo, um pássaro, quando vai ter seu filhote, eles vão lá, põe os seus ovos, prepara o seu ninho, choca os ovos e depois tem ali a sua criação. Da mesma forma, o ser humano faz quando vai fazer alguma coisa, quando vai criar algo, por exemplo, um pedreiro quando vai criar uma casa, eles vão lá, pegam seus materiais, colocam junto deles tudo que for preciso para depois começar a sua criação. No entanto, a escola muitas das vezes não fazem o mesmo, não preparam seus materiais para os alunos necessários e fazem as coisas de bobo, só compra quando é necessário. E a gente sabe que isso não deve acontecer. Todos nós precisamos ter materiais bons e suficientes para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. E isso para a escola deveria ser algo fundamental.
No capítulo 32, Comênios busca na arte tipográfica uma comparação com um novo método de ensino para explicar em que consiste. Quanto aos materiais da arte tipográfica, o papel ele compara com os alunos, os tipos compara com os livros didáticos, a tinta com a voz do professor e o prelo com a disciplina escolar. Na arte tipográfica também tem os trabalhos, e estes ele compara a preparação do papel com a atenção dos alunos, a ventilação das folhas com as repetições e os exames, e por aí vai. Além disso, ele cita também que todos os alunos devem ser confiados a um único professor, que hajam os períodos de trabalho e os períodos de repouso, todas as escolas devem abrir e encerrar uma vez ao ano, e os livros devem ter os capítulos, colunas e parágrafos distintos. No capítulo 33, ele fala que para acabar a desordem nas escolas e do método, é necessário procurar um processo a dar resultado, mas antes deve-se afastar os impedimentos. E como um dos impedimentos à reforma das escolas, ele cita a falta de pessoas conhecedoras do método. E para isso, seria necessário uma autoridade local tranquilo, biblioteca e outras coisas indispensáveis.